Os avanços da tecnologia mudaram o mundo da comunicação. Celulares, internet, enfim, tudo isso fez com que nós, cidadãos comuns, nos transformássemos de apenas receptores de mensagem em geradores de notícias. Mas isso teve um efeito colateral também. Cerca de 12 milhões de brasileiros se tornaram divulgadores de notícias falsas, as famosas fake news. Para falar sobre esse tema, Cidadania recebe Rafisa Varão, doutora em comunicação pela UNB. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Paulo. Professora, correto, né? Correto. Ela também é vencedora do Prêmio Imprensa 2016, né? Isso. Ok. Rafisa, esse fenômeno não é novo. As fake news, como se chama, né? Notícias falsas, não são exatamente novas, né? Mas agora, com essa mudança no mundo da comunicação, elas se turbinaram, se multiplicaram aos milhões, né? Como é que você analisa a origem desse movimento? Então, a gente tem uma tendência a perceber as fake news como um fenômeno antigo, né? Porque a gente relaciona com a questão das notícias inventadas, das notícias falsas, mas as fake news são um fenômeno recente, porque justamente o que está implicado aí não é exatamente um conteúdo fantasioso, um conteúdo inventado. O que está implicado aí é exatamente a questão do compartilhamento e a questão de que um indivíduo comum, que não tinha acesso aos meios de comunicação no passado, no sentido de ser produtor, hoje ele tem um acesso e ele pode publicar aquilo que ele quiser. Mas aí eu volto à história da comunicação, ao ministro da propaganda do Hitler, né, que era o Joseph Goebbels, que dizia: uma mentira repetida milhares de vezes se transforma em verdade. Não existe algo também ligado a isso com o processo de produção das fake news? Existe, eu concordo com você. No caso das fake news, como nós temos esse número muito alto de compartilhamento ou de produção, o que acaba acontecendo é que as pessoas acabam também se prendendo a uma bolha de informação no qual essas notícias que são falsas, elas têm um caráter de verdade. Então, a partir do momento que eu compartilho isso na minha bolha de informação, aquilo se torna verdadeiro para muita gente. Bom, você falou na bolha de informação. A bolha é um fenômeno que a gente observa aqui no Brasil, mais próximo de nós, é evidente, mas parece que é mundial também, é a divisão do mundo em bolhas, nas redes sociais. Como é que funciona esse sistema em que as pessoas acabam só participando de sua própria bolha, aceitam aquilo como verdade e ficam praticamente induzidas a não se comunicar com quem está na outra bolha? Isso é uma questão antiga também, né? E que as teorias da comunicação mostravam já lá na década de 40. Normalmente, quando nós nos relacionamos com as informações, com os meios de comunicação, nós nos relacionamos também a partir das nossas crenças. Aquilo que não está de acordo, nós temos uma tendência a evitar. Então, isso se repete ainda mais de forma intensa quando você tem o fenômeno das redes sociais, porque eu também escolho o que eu quero dentro da rede social, eu escolho o que eu quero na internet. No passado, não. No passado, eu tinha uma comunicação que era de via única. A mensagem vinha até mim e vinha para os outros de forma igual. Hoje, não. Hoje, eu tenho um poder muito maior de escolher aquilo que eu quero para mim. Isso faz com que a sensação da bolha informacional, ela se torne mais presente também. Existe um outro fator psicológico também que é visível, inclusive, sobretudo no embate político em que vivemos, após as últimas eleições, né, sobretudo a de 2014, que é aquela sensação de que algo está sendo escamoteado do conhecimento do público, né? E aí a pessoa, talvez se sentindo empoderada o suficiente para divulgar uma informação, coloca aquilo que aquela rede A ou rede B não está deixando de ser veiculado. Isso acontece também, né? Acontece também. Na verdade, como as mídias digitais, elas oferecem uma liberdade maior para o produtor da mensagem, não que não existisse uma liberdade nos meios tradicionais, mas como ela oferece uma liberdade maior, o que acaba acontecendo é que eu seleciono aquilo que me privilegia e escondo aquilo que me desfavorece. Ou então, de certa forma, adoto muitas vezes um discurso demagogo, porque eu quero estar alinhado com uma parcela da população que pensa de uma forma que talvez eu não pense igual, mas ao fazer com que o meu discurso encontre o discurso dessa população, eu acabo penetrando nessa bolha informacional desse nicho do público, né?
e lá eu encontro uma forma de repercussão muito maior do que se eu acessasse os meios de comunicação tradicionais. Agora, um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas, do segundo semestre já de 2017, mostrou que cerca de 20% dos eleitores na última eleição presidencial foram influenciados por notícias falsas. Isso, dá para a gente acreditar nisso aí? Eu acredito que dá, né? As notícias falsas, quando a gente coloca o passado, né, do termo, ou então quando se começou a trabalhar com manipulação das informações, etc., a gente vê que essas notícias falsas, elas sempre tiveram um papel, a partir do momento que você tem o jornalismo mesmo, né, o jornalismo que a gente pratica até hoje, elas têm um papel decisivo na formação do voto. Obviamente, você vai ter aí as figuras que estão fazendo essa intermediação entre aquilo que está nos meios e o público, mas as notícias falsas que são transmitidas pelos meios, elas têm um peso. Elas têm um caráter importante. E como a resposta a checagem desse tipo de mensagem e a resposta jurídica a uma ofensa demora muito mais, então esse caminho está aberto para difamação, para atingir negativamente a imagem do oponente. Bastante, né? Esses dias nós estávamos analisando lá na UNB o caso de situações em que nos meios tradicionais você tinha uma difamação, por exemplo, né? E aí a gente tem assegurado o direito de resposta, mas mesmo assim, esse direito de resposta ele nem sempre vale como ele deveria valer. No caso das redes sociais, em que quem está divulgando esse tipo de material muitas vezes é um indivíduo que não tem um peso de autoridade ou não está vinculado a uma emissora tradicional, é muito complicado você dizer assim, né, que esse indivíduo cometeu um crime também, quando não é algo muito notório, como racismo, por exemplo. Então, muitas vezes as pessoas elas têm uma defesa de dizer, por exemplo, era uma piada, ou então estava escrito e você não conseguiu ouvir aquilo que eu disse, porque na verdade eu disse em tom de ironia, não disse com o sentido que você recebeu. Então, essas questões são questões mais complexas hoje também, né? E como é que você vai limitar a liberdade de expressão na internet? Agora a gente tem essa proposta do TSE em relação às fake news, mas a gente tem que se questionar assim, até que ponto você pode limitar a liberdade de expressão numa rede que dá voz e dá uma voz autônoma para o indivíduo? Você não tem mais um profissional. Qual seria a proposta no momento do Tribunal Superior Eleitoral? A proposta é fazer um controle dessas fake news, né? Para que essas fake news não venham a interferir no processo eleitoral, como a gente viu que aconteceu nos Estados Unidos, ou pelo menos, né, se não houver uma confirmação de fato, como essas fake news poderiam ter alterado o processo eleitoral nos Estados Unidos. Então, eles querem fazer uma modificação do controle do que seriam as redes sociais, para que as fake news não chegassem ao público e alterassem o processo eleitoral, no sentido negativo. Isso é perigoso, pode ser perigoso também, desde que não existe uma correlação de igualdade de forças entre quem está sendo investigado e quem investiga. Com certeza. Eu acho que nós temos um perigo hoje muito iminente e que faz, inclusive, com que nós tenhamos o retorno dos clássicos distópicos do passado, né? Como 1984, como a Revolução dos Bichos, que é uma tentativa de controlar essas informações que circulam em rede. O olho do grande irmão investigando, entrando até na intimidade das pessoas, seria isso? Isso. Então, assim, nós temos um canal que é um canal que acaba chegando a um público, mas no fundo quem está por trás é um indivíduo. E até que ponto você pode cercear o indivíduo naquilo que ele fala? Né? Até mesmo na questão da mentira, até que ponto eu posso chegar e impedir uma pessoa de mentir? Até que ponto isso não ataca a liberdade de expressão desse indivíduo? Quando nós vemos que pessoas estão comprando robôs, para que esses robôs multipliquem informações favoráveis ou positivas, ou então que multipliquem também a difamação, geralmente situados fora do nosso controle, fora do país. Uhum. Como a senhora analisa esse fenômeno dos robôs? Porque isso custa dinheiro também, né? Isso ou custa talvez dinheiro, nem tanto. Isso custa dinheiro, mas eu acho que aí nós temos uma situação nova. Aí estamos realmente numa situação nova, em que você não precisa mais do humano por trás da divulgação das informações. A gente pode ver isso, inclusive, nos programas que geram notícia, em que você dispensa o jornalista
e esse programa vai construir um texto jornalístico como nós nos habituamos a fazer. Há vários perigos aí, mas como a situação é muito nova, muito recente, nós não temos nem sequer mecanismos jurídicos para dizer assim, olha, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E como a questão também varia muito de um país para o outro, é difícil você colocar um posicionamento. A gente pode pegar como exemplo o caso do Snowden, né, que não é um robô, mas que denunciou o seu próprio país em relação à espionagem dos indivíduos comuns. O que se faz com ele? Para os americanos, ele é um criminoso. Para quem está do lado de fora, não. Para quem está de fora, os criminosos são os americanos. Bom, aí temos também o caso lá do Assange, né? Que é do Wikileaks. Mas todos eles também, pelo menos o Assange também está sob suspeita de ter favorecido, ter interferido, inclusive, na eleição positivamente para o Trump, no caso da eleição do ano passado. Bom, mas o que eu quero perguntar também é o seguinte, até que ponto o cidadão comum, ao ver, hoje que recebemos informação de tudo que é lado, né? Ao ver, por exemplo, as notícias dos grandes meios de comunicação, as grandes redes de TV, e ficam insistindo em determinados assuntos, selecionando determinados assuntos por aquele fenômeno chamado agenda setting, que para o telespectador aqui, todo mundo fala da mesma coisa, né? É evidente, você vai procurar as autoridades, quem tem poder ou quem é famoso, para saber o que está acontecendo. Curiosidade, que é o que move a todos nós. Mas nesse ponto de vista, o cidadão aqui meio de saco cheio, de só ver aquela mesma coisa, ele também fica tendo que encarar determinados assuntos que são escamoteados do conhecimento. Por exemplo, tratando daqui da atualidade, eu não vi ninguém nas grandes redes chegar e dizer, bom, com todas as vantagens que o funcionalismo público, e parte do funcionalismo público tem com relação à aposentadoria e salários, etc., comparado com os trabalhadores de iniciativa privada e até mesmo alguns do executivo, ninguém veio dizer que desde 2013 o servidor público que entrou a partir de 2013 só pode ser aposentado com o mesmo teto do INSS. Não vi ninguém ir para a televisão dizer isso, né? Aí então o cidadão comum se sente instado, não, então vou pegar aqui, Mídia Ninja, por exemplo, uma filmagem ali e provar. Não há uma certa... O cidadão não se sente provocado de entrar também, virar um difusor desse tipo de imagem contra e às vezes perde um pouco a medida? Eu acredito que sim, né? Se a gente pegar o próprio caso do Mídia Ninja, que é uma iniciativa louvável sob muitos aspectos, às vezes você entra em confronto, né? Porque você quer essas outras formas de informação, você quer outras fontes, mas, ao mesmo tempo, é tudo feito de forma tão rápida, sem um rigor maior de apuração, que o tiro pode sair pela culatra, né? Você pode não ter uma informação que seja uma informação correta para passar para o seu público consumidor. A gente vê que o jornalismo hoje, ele se preocupa muito mais com uma resposta imediata ao que está acontecendo, com o imediatismo, com as manchetes cada vez mais, do que com ir apurar a notícia. A gente vê muito menos matérias que são trabalhadas, são investigadas. Das redações, jornalistas são demitidos, todo mundo está sendo enxugado. Qualquer um pega um celular, filma lá e com qualidade quase igual, enfim. Mas deveria existir um método de filtragem para que o público tivesse certeza de que aquilo é verdade. Como agir? Que instrução você daria ao público para que escapasse dessas fake news? Eu acho que há uma solução a longo prazo e uma solução mais curta. A mais curta é algo que a gente vê agora aparecendo de muitas formas, que é a checagem de fatos, que não é feita pelo público, mas que é feita pelo profissional mesmo de jornalismo. Então, hoje nós temos algumas agências que fazem checagem de fato para o público e para os jornalistas também. Aquelas que, verdadeiro, falso. Isso. Mas elas também estão ganhando dinheiro. Alguém está ganhando com isso. Estão fazendo pesquisa, estão checando o quê, afinal? Há coisas que podem deixar de ser checadas, né?
Mas aí entra a questão que você falou, né? A questão de que nós, tanto o público quanto os profissionais, nós estamos agendados. Então, normalmente, o que se checa é aquilo que a mídia já colocou como tema do dia. Então, você vai lá e faz a checagem. Às vezes, essa checagem pode estar incorreta, mas você já está, de certa forma, mostrando para o público que uma informação, nem sempre porque está nos meios de comunicação, ela é verdadeira. Ela pode ser checada. Então, esse é um caminho mais curto e que pode ter vários problemas, como você apontou. Um caminho mais longo que eu venho defendendo e que eu considero ele particularmente difícil é de uma educação mesmo para a mídia. Nós temos um passado em que nós achávamos que a mídia manipulava as informações, mas não havia uma educação para isso. Né? Mesmo assim, as pessoas consumiam as informações. Hoje, eu acho que uma educação para a mídia, que talvez começasse nas escolas, em relação aos conteúdos que você recebe, fosse um caminho a longo prazo. Mas, como eu falei, eu acredito que essa é uma solução difícil, porque, primeiro, a sociedade precisa querer, o sistema educacional precisa querer, a gente precisa de pessoas habilitadas para fazer isso, para dizer, olha, como é que você checa uma informação? Então, a curto prazo, o efeito das fake news ele não vai ser tão facilmente sanado. Até porque no nosso contexto, as fake news vêm se multiplicando cada vez mais. Então, essa saída passaria da forma mais lenta, mais adequada, pela informação desde criança, de como são produzidas as notícias, do que... As crianças hoje são habituadas à linguagem audiovisual, os desenhos animados, os iPads, os celulares, enfim. Os pais hoje, às vezes, deixam para os celulares a tarefa de entreter as crianças. Seria, então, o caso de propor que na educação básica fosse ensinado, junto com todas as matérias, como é que é produzida a notícia? Eu não sei se com a educação básica. Talvez no momento em que se utiliza mais os meios digitais, que é a adolescência. A entrada da adolescência é o momento em que essas crianças realmente entram nos meios digitais para um processo de comunicação mais intenso. Na infância, o processo de comunicação ele se dá muito no sentido da via única, como eram os meios tradicionais. Então, você coloca o seu filho para assistir um vídeo, ou você coloca o seu filho para jogar. Mas na adolescência, não. Na adolescência é o momento em que os pais começam a dizer assim, olha, você pode ter o Facebook, embora não possa, mas eles já colocam. Você pode ter um WhatsApp. E aí que entra um processo em que os usuários precisam de uma educação maior para lidar com aquilo, né? Não só em relação a fake news, mas em relação a uma série de perigos que esses adolescentes vão passar. Como, por exemplo, entrar em contato com pedófilos, né? Pedofilia. Na sua opinião, qual o percentual de influência que a televisão tradicional, o programa eleitoral tradicional tem sobre o público e se está crescendo e em que medida está crescendo a influência das mensagens divulgadas via internet, via celulares, etc.? Eu acho que na decisão eleitoral, no sentido tradicional que a gente conhecia, né, das campanhas tradicionais veiculadas pelos meios de comunicação de massa, a influência era pequena, porque o processo de voto é um processo muito marcado pelas suas crenças e valores pessoais. Mas existia um impacto grande. Hoje eu acho que o caminho é inverso. As pessoas já vão atrás daquilo que elas acreditam, já impactadas por uma ação que já não é uma ação dos meios tradicionais, mas uma ação das redes. Ou seja, mas isso significa, no seu modo de ver, que o senso crítico também não está dominando as pessoas? Olha, infelizmente, a percepção que eu tenho é que o senso crítico, ele hoje é como era no passado, né? Entretanto... Ou seja... de baixa produtividade. Entretanto, nós, né, que somos aí, estamos acima dos 40 anos, nós fomos formados numa cultura letrada, né? Por mais que a gente tivesse uma influência da televisão muito grande, mas existia um forte aporte aí letrado, especialmente as pessoas que tiveram acesso ao ensino superior. Hoje, essa cultura letrada que auxilia, né, na transformação intelectual da nossa mente, isso já está provado por vários pesquisadores, é uma cultura que vem sendo deixada de lado. Então, o senso crítico, que viria também dessa formação intelectual, ele vai sendo deixado de lado também, né? Ele vai caindo cada vez mais.
Qual a possibilidade das pessoas conseguirem rever seus pontos de vista, já que estamos todos divididos em um bloco e em outro, antagônicos e selecionados já pelo Facebook, aquela técnica dos algoritmos enfim, o Facebook ele também cria uma outra indução, que com você apertar aquele, que já foi até comentado aqui nesse programa por um jornalista que acompanhou as eleições lá na França, ele citou o seguinte fenômeno, que tanto no Brexit, a saída da União do Reino Unido, da aliança com a União Europeia, como na eleição do Trump, os jovens não foram votar. Eles achavam que apertando o botão do curtir, do like lá do Facebook, que isso era suficiente. E o resultado das eleições foi o adverso de que as pessoas que, entre aspas, se dizem mais progressistas, encontraram. Existe esse risco de estar acontecendo aqui do Brasil também? Porque a gente não está vendo mais ninguém nas ruas. Bom, eu acho que as pessoas não estão mais nas ruas porque os motivos que as levaram para as ruas acabaram. Embora nós tivéssemos uma série de motivos para ir para as ruas, o que levou aquelas pessoas naquele momento acabou. A senhora acha que é mais que os motivos acabaram ou as pessoas estão descrendo das possibilidades da mobilização? Não, eu não acho que as pessoas estão descrentes. Eu acho que muitos de nós estamos descrentes, mas aqueles indivíduos que tinham um determinado objetivo lá atrás, aquele objetivo acabou. Objetivamente, as fake news venceram a batalha, estão vencendo a batalha que se propõem ou não? Eu acho que é cedo para a gente dizer se elas estão vencendo, mas que elas estão desempenhando um papel importante, né, no cenário político hoje é real. Importante, quer dizer, importante do ponto de vista de relevo, mas não que sejam positivos, né? Porque fake news não é positivo. Isso, não no sentido de ser positivo, mas elas têm uma dimensão grande hoje, né? Essa dimensão grande faz com que elas tenham relevância, tanto que nós estamos aqui hoje conversando sobre elas. O que eu acho, de fato, é que a questão política no Brasil ela ainda precisa ser resolvida de outras formas, né? Porque por mais que nós tenhamos uma sensação muito grande de que nós estamos polarizados e que as pessoas têm decisões muito firmes ou posições muito firmes em relação à política, aquilo que elas colocam, de fato, acaba não se sustentando quando você vai para o embate mais profundo. Porque, no final das contas, a população ela está alijada do processo político. E quando você coloca que não se vai mais às ruas, é porque, de fato, nesse momento, a própria população não quer participar do processo político. É mais ou menos a forma como eu percebo. Olha, fizemos uma parte e achamos que conseguimos alguma coisa com aquilo que nós fizemos no passado, agora, agora vamos em frente. Professora, sua afirmativa é bastante polêmica, mas eu agradeço a sua presença aqui, espero que volte, espero que daqui a algum tempo estaremos discutindo não fake news, mas um sonho, como as pessoas chegaram à conclusão de como as pessoas aprenderam a fazer a diferença entre o que é fake news e o que é a verdade. Tomara, obrigado, professor. Espero também. Obrigada. Você pode e deve participar do Cidadania. Mande a sua opinião pelo WhatsApp 619-9966-1616 ou, se preferir, pelo telefone do Alô Senado 0800 61 2211. Para ver de novo ou baixar os programas da TV Senado, qualquer um, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.